Oi, pessoal, vocês viram durante essa semana o depoimento e a delação do Marco Valério, aquele que participou de tudo do mensalão no governo Lula, de todo o processo de corrupção, que calhou com a morte de Celso Daniel, porque Celso Daniel tinha um dossiê, porque eles faziam um acharcamento, se essa é a palavra, com o pessoal das empresas de ônibus, com o pessoal, com a máfia do lixo e também com o pessoal do tráfico de drogas, diz o Marco Valério. Bem, morreu e desapareceu o tal dossiê. Quando um assessor de Zé Disseu na Casa Civil, chamado Valdemiro, é pego recebendo dinheiro filmado da contravenção, então o senador Antero, do Mato Grosso, do PSDB, abriu uma CPI e começou a colher assinatura para a CPI do Valdemiro. Eu me lembro que eu disse, Antero, Valdemiro não é fato determinado. O fato determinado é a contravenção. O fato é que ele não conseguiu as 27 assinaturas e eu entrei com a CPI dos bingos, que era a contravenção. E essa CPI, então, teve o número de assinaturas e aí eles não quiseram instalar de jeito nenhum, né? E fizeram de tudo que é pressão para não protocolar a tal CPI. Mas eu fui lá e protocolei a CPI. Não é? Depois, eles não liam em plenário, que era para não indicar os membros. Eu acho que foi, não sei se foi o PFL na época, ou o PSDB, que entrou no Supremo, o Supremo mandou instalar a CPI. Mas o fato é que eles fizeram um contorcionismo para não me deixar presidir, sendo eu o proponente da CPI dos bingos. Mas fiquei ali, na CPI. Acontece que, como era contravenção, e havia envolvimento de contravenção na morte de Celso Daniel, envolvimento com o Bingos, né, que lavava dinheiro do PCC agora, segundo Marco Valério, nós propusemos uma subcomissão para investigar a morte de Celso Daniel. Então fui atendido e a subcomissão foi instalada. A comissão éramos eu, o senador de saudosa memória Romeu Tuma e Eduardo Suplicy. E nós fomos para São Paulo, conforme as matérias que vocês vão ler aí em seguida, por favor. Você vai ler essas matérias para entender a nossa ida lá. Nós fizemos todo o trajeto, nós fizemos uma audiência pública dentro do Ministério Público, junto com o Ministério Público, com todos os envolvidos, inclusive com o Sombra, que era a suspeita primeira, porque estava com ele dentro da Pajero, e Pajero naquela época, se as portas estavam travadas, você podia até travar, mas para destravar as portas, só destravava do lado direito do motorista. Um fato inédito, só destravou a porta do Celso Daniel, não levaram o Sombra porque a porta dele estava travada, mas a de Celso Daniel estava destravada. Então levaram o Celso Daniel, e ali é uma conversa muito mal contada, cada depoimento muito mal contado. E nós ouvimos uma testemunha-chave naquela época, dizendo realmente que a morte de Celso tinha sido tramada. Eu participei, fui lá na investigação, refiz o trajeto, vi os envolvidos, por isso eu posso muito bem falar. Hoje eu sou pré-candidato a senador, Mas se eu chegar lá, eu garanto a vocês que é necessário fazer uma CPI do Foro de São Paulo. Uma CPI mista, Câmara, Senado, para investigar o Foro de São Paulo, já que há esse envolvimento. Quando eu presidi a CPI do narcotráfico, já no relatório, nós denunciávamos a chegada do PCC naquela época, que foi fundado não só pelo Marcola, porque quem não conhece a história acha que foi só o Marcola, foi Geleão, que já está morto, e o Marcola. E ele já realmente comandava essa coisa de ônibus e, segundo o Marco Valério agora, o dinheiro do PCC era lavado pelos bingos naquela época, que tinha essa ligação com o PT, segundo o depoimento de Marco Valério. Mas veja as matérias da época aí agora, e aí vocês vão entender. Mas é preciso ter uma CPI do Foro de São Paulo. E se for da vontade de Deus, certamente vai acontecer.